Olá, amigos! Tudo bem? Todos os anos, as TVs fazem as suas retrospectivas. Esse ano, nós do projeto Raízes também queremos ofertar para você um material muito especial. Mas queremos apresentar um material diferente, um material que nos concita a transformação do mundo em que vivemos em direção à transição planetária. A nossa retrospectiva contempla a história do mundo e vamos mergulhar nesse processo juntos. Aguardamos por você e vamos juntos começar essa retrospectiva da história do mundo que começa agora. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João, capítulo 1, versículo 1 a 2. O tempo estava no traço da luz divina, a eclodir Gênesis sobre a face da terra. Um caldeirão de aperfeiçoamento a efetivar os largos períodos de evolução geológica e receber o Filho do Homem para a sua ciranda evolutiva. A energia criadora, o Pai Maior, a formar um mundo novo, morada de muitos espíritos, irmãos em humanidade. Nessa retrospectiva do tempo, vamos ver nos surtos evolutivos do planeta o desfile dos fantasmas das civilizações mortas, a queda dos grandes impérios, os ciclos das experiências apontando o futuro, esforços e legados para as reconstruções do porvir. A destinação da Terra é de paz e harmonia. O tempo apresenta-se como patrimônio divino do Espírito, renovando as esperanças e angústias de cada século, maturando as experiências humanas. Nesse fim de ano, convidamos a todos a percorrermos juntos o fio inquebrantável que sustenta as experiências terrestres, numa rede silenciosa, regida pela lei divina, a vivificar experiências do tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. Começa agora a retrospectiva do tempo 2026 depois de Cristo. Uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor trabalharam na nebulosa da Terra. O orbe terrestre foi destacado do núcleo central do sistema a formar o berço de Gaia. Sob os auspícios de Jesus, governador planetário, o grande laboratório das forças telúricas, gases, matérias incandescentes, energia físico-químicas, interagiram elementos para formar as grandiosas construções do teatro da vida. Em longo período evolutivo, cerca de 1,5 bilhão de anos de evolução biológica, as forças espirituais que dirigiam os fenômenos terrestres estabeleceram uma linhagem definitiva para todas as espécies. O homem ganhava a componente de astralidade nas regiões siderais
em certos intervalos das suas reencarnações. É nos antropóides do sílex, por intervenção espiritual, que se efetivara a transição do primata para o homem. Surgia há aproximadamente 200.000 anos, nos velários das experiências penosas, sob as hostes dos trabalhadores divinos, a atuação destes, nos perispíritos dos primatas, efetivando a transição que legaria ao homem primitivo a reprodutividade e o sistema nervoso aperfeiçoados, preparando-nos para a consciência, o florescer do homem do futuro. É da Grécia Antiga e da filosofia o atestado de um dos seus filhos mais ilustres. O homem é um animal social e político. Viver em sociedade não é uma escolha, mas uma inclinação natural. O ser humano possui carências que não pode suprir sozinho, dependendo do grupo para sobreviver e se desenvolver plenamente. Para Aristóteles, a polis, a cidade-estado, através da convivência humana na prática das virtudes e da justiça, seria o grande arcabouço a conduzir o homem para a felicidade. Sob a égide da rebeldia em relação à lei divina, nosso orbe foi habitado pelos degredados do sistema de capela. Recebeu os primeiros povos organizados nas diversas sociedades. Estabeleceram-se inicialmente na Ásia, para depois percorrer o istmo de Suez até a África. Muitos encaminharam-se para a longínqua Atlântida, repercutindo vestígios onde hoje entendemos as várias regiões da América. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações em gerações, até que ficassem arquivadas de forma simbólica e saudosista nas páginas da Bíblia. São os egressos do mundo distante de Capela, que formaram os 4 grandes grupos dos povos antigos. O homem tribal transformara-se pela inexorável lei do progresso no homem agrícola. A domesticação de animais e de plantas, a invenção e o emprego de instrumentos, a criação da riqueza, processaram-se de maneira simultânea com o aumento demográfico e o desenvolvimento mental do homem. Os irmãos da constelação de Cocheiro Capela reuniram-se em renovada chance de evolução para formar, na esteira do tempo, o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia.
Os surtos evolutivos na base da filosofia. Em vários momentos, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas transformações em seus cenários. No começo, o homem terrestre foi concitado a atividades externas, desbravando o caminho e a defesa contra as forças adversas da natureza. Mas um tempo chegou em que sua maioridade espiritual foi conclamada. Diante do homem civilizado, projetava-se a filosofia em seu berço, na Grécia Antiga, e de governança organizacional suprema de Roma, a citadela de Rômulo e Remo, transformando-se na coletividade do abuso dos Césares, impérios que não cuidaram a contento de suas polis, o caminho que conduz à felicidade. Seus habitantes não se desapartaram do externo, da materialidade, deixando de atender às demandas do interno, apesar de toda a estrutura, beleza e profundidade da filosofia. O homem espiritual ainda era uma promessa quando o hino da manjedoura se fez presente. O cristianismo é na Palestina, no seio do povo eleito, dos filhos de Israel, única coletividade que assentava a crença no Deus único, que o representante da verdade, o Cordeiro de Deus, inaugurava sua vivência entre seus irmãos da terra. Num inolvidável processo de renúncia e amor, ergue-se a Boa Nova, forma-se a edificação cristã primeira. Nela, vicejavam novos conceitos. Nela, exercitavam-se novos hábitos. Em virtude dos seus postulados sublimes de amor e caridade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. O anúncio do reino de Deus e da vida futura, efetivada pelo governador planetário, descortinava novos horizontes e desafiava padrões viciados. Jesus foi o maior revolucionário de todos os tempos. Não empunhou armas, mas fez batalhas em contraponto à hegemonia da materialidade do mundo, ganhando territórios no campo do sentimento. Hasteou a bandeira da fé em um Deus Pai caridoso, justo e bom. Alçou a prática religiosa a um outro patamar, ao nível da religiosidade. Vê as tuas pernas. Levanta-te. Eu estou curado. Eu consigo andar. Glória a Deus. É um milagre! Alçou a prática religiosa a um outro patamar, ao nível da religiosidade. Condenou todas as hipocrisias, insurgiu-se contra todas as violências oficiais, ensinando e exemplificando o amor incondicional a outrem, ao trabalho e à paz construtiva. Foi preso, flagelado e crucificado pela incúria humana. Diante da ignorância e da soberba, ainda lançou ao Criador, mesmo preso ao madeiro infamante da cruz, o apelo que chancelaria para os homens um novo momento de continuidade. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E a partir do seu martírio, de sua inolvidável renúncia, a história passou a anotar o tempo antes e depois dele.
A Idade Média. O homem físico continuou a linha ascensional de sua evolução diante das conquistas e descobrimentos. O comércio instaurara um novo elemento nas sociedades: o dinheiro, as dinastias, os impérios. O homem lançava-se ao mar para novas aquisições do externo e adiava a viagem interior, apesar do hálito avizinhado da presença do Cristo e de seus discípulos. Nos tempos dos reinados da Idade Média, a ganância pelo poder, o corromper das tradições puramente cristãs, não mais espargiam o perfume do Evangelho. Nas lâminas das cruzadas e no torpor da Inquisição, a Igreja de Roma estabelecia-se adaptando textos, improvisando novidades e dogmas injustificáveis e organizando, finalmente, o catolicismo sobre os escombros da doutrina deturpada. A filosofia e o sentimento de religiosidade encontravam-se abafados nas câmaras de torturas medievais. A religião institucionalizara-se no Ocidente. No Oriente, fulguravam missionários do Islã para manterem acesa a chama da verdade. Mas o Alcorão perdia-se no espírito belicoso e não conseguia ofertar ao mundo um novo viés para a religião em harmonia com os valores do Cristo. O mundo banhava-se no sangue da Guerra Santa. A Igreja e o feudalismo arregimentavam-se em poder através dos diversos concílios. Qualquer lembrança verdadeira e sincera do seu divino fundador era tomada como heresia. O ideal franciscano, farol de luz num tempo de trevas, resistiu aos guantes de ferro. Renascimento. No carrossel das existências humanas, a filosofia e a religião haviam deixado suas marcas. A ciência, não obstante a falta de crédito e reconhecimento, apresentava-se em período rico de avanços científicos e do método experimental. A astronomia, a matemática e a medicina evoluíram tanto na Europa quanto no mundo islâmico. Experimentos nos claustros dos mosteiros e nos ambientes dos castelos medievais impulsionavam o progresso. A vida intelectual adornava-se em renascimento, tanto nas ciências quanto nas artes. A universidade, reunião de saberes, se debruçara sobre a teologia, medicina, direito e artes. Em largo trabalho dos missionários de Jesus, constroem-se os alicerces dos grandes países como a Inglaterra e o contributo da Câmara dos Comuns, noção de espaço decisório, onde a burguesia e as classes menos favorecidas tinham voz. A Itália trazia o contributo da latinidade, a Alemanha a eficiência, o método e a organização. A Península Ibérica apresentava-se como imensa oficina de trabalho e a França como fulcro a desdobrar as heranças gregas da sabedoria e da beleza. Era o esforço coletivo espiritual
formando o esteio do progresso no concerto das nações. Espanha e Portugal lançaram-se ao mar. O mercantilismo e as grandes navegações descortinavam novos territórios. Veio a colonização, dando ensejo à força integradora das culturas e das raças. Inglaterra e França preparavam-se para a grande missão democrática. Na América, o Cristo localizara fecundas esperanças. Época de transição. A partir do século XVI, o palco no cenário religioso se altera. No dinamismo do cotidiano humano, filosofia, religião e ciência, há muito haviam se estabelecido. As lutas em todo o século XVI, longe de colimar um fim, dilatavam-se em guerras tenebrosas, mergulhando os povos do velho mundo num terrível círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. O direito do exame livre, no âmbito do exercício religioso, promovido pela Reforma, não se sustentou, formando fissuras de intolerância no corpo do protestantismo, sem realizar o intento do despertar das consciências. A Europa não soube agasalhar a mensagem cristã. As Américas, por sua vez, além de se constituírem em um mundo novo, abraçaram o seio de Pindorama, a terra brasilis, o território a abrigar a árvore do Evangelho, transplantada da Palestina para o Brasil. No âmbito político, firmavam-se os princípios do absolutismo. Para a América, o plano espiritual superior conduziria todos os espíritos sinceros e trabalhadores que não necessitassem de reencarnações no mundo europeu, onde indivíduos e coletividades se prendiam cada vez mais na cadeia das existências de provas expiatórias. No Brasil, em âmbito religioso, a contribuição singular dos jesuítas e das missões, refrigérios morais nas edificações de coletividades, a ofertar ao mundo noções de vida em harmonia. No âmbito científico e filosófico, o século XVIII iniciava com o movimento renovador do iluminismo. Os enciclopedistas formavam uma pleiade de reformadores do pensamento humano, a iluminar e preparar a explosão em luzes da Paris do século XIX, com o advento da terceira revelação do Espiritismo. Mas antes dessa maturação do pensamento religioso, vamos ver ainda no século XVIII ensaios de grande valor libertário. 「 」 «
Foi nesse século XVIII que os mecanismos do progresso fizeram girar as máquinas do futuro. A Revolução Industrial instaurou um processo de grandes transformações tecnológicas, sociais e econômicas, que começou na Inglaterra, em 1786, ainda colônia inglesa nas Américas, sob os auspícios das ideias nobilitantes dos enciclopedistas das novas teorias sociais emergentes na Inglaterra, criava ensejo ao pensamento libertário e à união política dos Estados Unidos da América. A colônia tornava-se liberta nas terras novas e celebravam sua emancipação. Os franceses, que oprimidos pelo absolutismo sonhavam também com liberdade, acolhiam com ânimo as ideias americanas e efetivavam o que poderia ser para a organização das sociedades do porvir o modelo de constituição mais perfeito: liberdade, igualdade e fraternidade. Mas os filhos da Revolução, que promoveram a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, não souberam respeitar seus próprios nobres princípios e efetivaram um mundo de sombras ao invadir as consciências da França generosa. Instalara-se a luta pelo poder em novas bases, não mais imperiais, mas utilizando-se dos mesmos métodos de controle e hegemonia. Os carrascos decapitavam indivíduos, porém, as situações de desmando não capitulavam realidades outras, senão a vontade sombria de saciar a sede de sangue e poder. Nessa esteira de atividades, o humilde soldado curso, destinado a uma grande tarefa espiritual de organização social do século XIX, também capitula. Torna-se o impiedoso Napoleão Bonaparte, que sucumbe diante de sua missão perante a vaidade e a ambição. A terceira revelação. Se avizinhando do fim dessa retrospectiva, nos salta aos olhos uma evidência: a visão que o mergulho na história nos aponta, a divisão e, ao mesmo tempo, união de três grandes períodos reveladores. Com Moisés, período tribal e profético, tivemos o legado da justiça. No aperfeiçoamento desse período tribal, sob os auspícios do tempo próximo da maioridade espiritual do homem, que pôde beber na fonte da filosofia grega e se exercitar na organização romana, tivemos a flor amorosa do Evangelho, com a vivência entre nós do governador espiritual da terra, o Cristo Jesus. Na culminância desse processo e sob as benesses do plano espiritual superior, uma invasão organizada a iluminar com a revelação da dinâmica espiritual e a união dos dois planos da vida, a Paris do século XIX. Nela, um arauto da verdade foi convocado a atuar, apresentando ao mundo uma fé raciocinada, um corpo de doutrina que voltava a estabelecer a união dos saberes, filosofia, religião e ciência, um garimpeiro da verdade que viera reconstruir o que fora demolido.
Na Idade Média, a humanidade entrou no período obscuro do descaminho do entendimento míope em relação às verdades espirituais, quando a Terra era o centro do universo e Deus mantinha relação direta e exclusivista com poucos eleitos que se arbitravam em ser seus intérpretes. O pensamento humano foi preso, algemado na fé dogmática. Na época do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o mundo se encontrava numa briga de colossos. A ciência fazia perguntas que a religião não respondia. Ao mesmo tempo, a ciência se tornou materialista e não trazia consolo. De um lado, a ciência sem ideal. Do outro, a religião sem provas. É neste contexto que a doutrina espírita e o emérito professor que assume o codinome de Allan Kardec é chamado a pacificar, a unificar, a harmonizar. O codificador da doutrina espírita, inspirado por uma pleiade de espíritos que se apresentam para revelar ao mundo o espiritismo, num processo de coleta de mensagens em método comparativo e universal, sublinham explicações à humanidade. Explicam que as duas forças, alavancas que até então regiam o mundo, tendem a uma finalidade única, convergem para o mesmo mar, cada uma atuando num setor de domínio, mas ambas com o mesmo objetivo: a ciência com o método, com a sistematização, e a religião, que até então carecia também de estabelecer um método para lidar com a revelação. Para a ciência, o telescópio alargava a visão. Para o espiritismo, a mediunidade era a janela que vinha abrir e alargar os horizontes. Estabelecia-se a ciência do espírito. Kardec foi pioneiro. Inaugurou uma nova era do pensamento religioso. Pela primeira vez na história, era utilizada uma comunidade interexistencial para a produção de conhecimento. Doutrina dos Espíritos, plural, em ação coletiva. Com a doutrina espírita, passou-se a entender a dinâmica espiritual, o Deus de Moisés e o reino de Deus de Jesus. Estabeleceu-se uma inversão paradigmática, a compreensão que o mundo dos espíritos é primacial, que existe uma matriz que é Deus, em interação com o espírito e a matéria. Olá, meus amigos, depois de várias oportunidades de reflexões, um alerta, ao final, um grande alerta. Se o mundo físico se acabar, não acontece nada de grande relevância com o plano espiritual. Na Terra, nós devemos mirar e perseguir novos estágios evolutivos. Estamos devendo muito, enquanto coletividades, em relação ao projeto inicial em termos de
resultados. O homem já possui todas as possibilidades de se transformar nesse homem espiritual, marcando a transição planetária. Precisamos criar possibilidades integrativas que incluam e transcendam a matéria no nosso viver cotidiano. Da Gênesis à Gênese, o Alfa e o Ômega, que na aurora de novos tempos, em 2026, possamos abraçar as claridades do Evangelho e aguçar nosso olhar para a largueza do entendimento espírita e da dinâmica da vida espiritual. Temos ao nosso alcance o rasgar do véu e a amplitude das estrelas ofertada pela mediunidade. O que são nossas preocupações e dores diante desse infinito, diante da imortalidade da alma? Somos filhos de Deus dentro desse mesmo contexto infinito, espíritos imortais, plenos de potencialidades. Vivemos no materialismo uma crise de perspectivas mais vastas. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam os estertores da mudança, a espiritualidade vigilante, acolhedora e sempre presente espera por nós. Conta conosco há mais de 2026 anos. É chegada a hora, momento impositivo de mudanças. O ano novo começa em nós. A nova era aguarda por nós.